Que alegria imensa estarmos em Fátima. Creio que é a segunda vez que eu entro nessa igreja. Que alegria estar aqui. Estamos vindo do Brasil com um grupo de 350 a mais peregrinos aqui em Fátima. Sem dúvida alguma, um lugar especial. Quero agradecer aos portugueses que nos acolhem em sua terra. Aqui somos muito bem acolhidos por vocês. Para eu conhecer quem está aqui, mais ou menos, levanta a mão quem é brasileiro. A maioria. Quero antes saudar também a Canção Nova, que acredito que está transmitindo, é de Portugal, é isso? Canção Nova de Portugal. Também no meu canal do YouTube parece que está acontecendo a transmissão. Agora é o seguinte, eu quero saber quem é do brasileiro, mas que mora em Portugal. Levante a mão. Vazaram tudo para Portugal. Agora eu queria que levantasse a mão só os meus irmãos portugueses. Levante a mão vocês. Que alegria ter aqui. E para terminar, porque vi muitas pessoas na rua me abordando, quem é brasileiro, mas não mora em Portugal, mora em outro país, e sei que muita gente veio para cá hoje. Levante a mão. Olha aí, temos algumas pessoas, sejam bem-vindos. Já aproveito para saudar todos os sacerdotes que estão aqui comigo, celebrando esta missa. Alegria imensa estar aqui e vamos aproveitar essa liturgia que o Senhor nos propõe. Eu quero me dedicar somente a carta de São Paulo aos Romanos. Uma carta séria e profunda, que todos nós devemos colocar na nossa vida. Paulo, um homem que achava que entendia as Escrituras, porque era fariseu, achava que compreendia as Escrituras, mas acabou entendendo que é impossível conhecer as Escrituras sem conhecer Cristo. Enquanto você não conhece Cristo, as Escrituras estão vedadas. Depois que você conhece a Cristo, as Escrituras se abrem. E assim aconteceu com Paulo. Paulo começou a conhecer as Escrituras como ninguém e começou a nos explicar as Escrituras, a ensinar o que ouviu de Jesus Cristo. E Paulo, na carta aos Romanos hoje, diz para nós, lemos na missa, tudo que eu vou ler, lemos na missa de hoje. Romanos capítulo 6, versículo 12. Irmãos, que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal. Olha a palavra de Paulo. Que o pecado não reine mais. É como se ele estivesse dizendo, até aqui reinou. Até aqui vocês foram escravos, mas agora não podem ser mais. Que não reine mais o pecado sobre o vosso corpo mortal, levando-vos a obedecer às suas paixões. Paulo então está dizendo que o meu corpo pode ser levado ao pecado, está dizendo que o meu corpo pode ser levado a obedecer às paixões da carne. Se foi assim no passado, antes de você conhecer Cristo, agora não dá mais para ser assim. Amém? Diga comigo que o pecado não reine mais em meu corpo mortal, me levando a obedecer às suas paixões.
Vou trazer diversos padres da igreja. Orígenes, sobre esse versículo, diz: o apóstolo declara que todos os pecados são obras da carne. Todos os pecados são obras da carne. E para quem quer saber o que é uma obra da carne, bastaria nós irmos para a carta aos Gálatas, capítulo 5, carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19, que diz assim: ora, as obras da carne são estas. Para quem não sabe quais são as obras da carne, são estas. O mesmo Paulo: fornicação, sexo fora do casamento, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódios, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes a essas. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni, os que praticarem não herdarão o reino de Deus. Ficou claro, sim ou não? É muito importante você ver essa listinha, porque se você é cristão, nada disso deve ter na sua lista. E quando algo disso aparecer, confessionário, significa que você pecou. E quem diz que você pecou não sou eu, mas a palavra de Deus. Amém? Orígenes então está dizendo: o apóstolo declara que todos os pecados são obras da carne, essas que eu li. Agora, se não estivesse em nosso poder que o pecado não renasça em nós, ele não nos teria dado este mandamento. Por que o pecado, por que Paulo está dizendo que o pecado não reine sobre você? Se a gente não tivesse poder para reverter isso, Paulo não poderia estar dizendo isso. Mas se Paulo está dizendo que o pecado não reine mais sobre você, significa que eu tenho poder para mudar isso. Amém? Todos nós aqui temos poder, temos a liberdade, a vontade de sair do pecado que a gente quiser. Amém? Diga: eu não quero ser escravo do pecado. Eu não quero ser escravo do pecado. Orígenes continua: como então é possível que o pecado não reine em nossa carne? É possível se fizermos o que o apóstolo diz em Colossenses, capítulo 5. Paulo vai dizer: mortificai o que é terrestre em vós. Como é que eu vou matar, como é que eu não vou deixar o pecado reinar em meu corpo? Sendo que o meu corpo, como nós vimos na leitura de ontem na missa, na primeira leitura, o meu corpo pede o pecado, o meu corpo quer o pecado. Mortificação. Mortificar o corpo. Eu falei Colossenses capítulo 5, na verdade Colossenses capítulo 3, versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros no que tem de terreno. Se você obedece à carne te traz a morte. A palavra de Deus está dizendo para você fazer com ela o contrário. É você que vai fazer ela morrer, mortificando os desejos dela. Entenderam, sim ou não? Você está querendo isto, mas não vou te dar. Obras da carne, seja ela qual for, daquelas que eu li. Mortificar, estou com vontade de falar mal da vida daquela pessoa, mas não vou falar. Estou com vontade de trair, mas não vou trair. Estou com vontade de guardar mágoa e rancor dessa pessoa, mas não farei. Mortificar.
E se sempre trouxermos em nosso corpo a morte de Cristo, olha que bonito, quando você mortifica o teu corpo, você começa a trazer para o teu corpo a morte de Cristo. Pois é certo que onde se carrega a morte de Cristo, o pecado não pode reinar. Que coisa bonita. Onde se carrega a morte de Cristo, o pecado não pode reinar. É por isso que na mesma carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 24, diz para nós: pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Você é de Jesus Cristo, sim ou não? Sim. Não sei, mas tomara que seja. Os que são de Jesus Cristo, qual é o sinal? É que crucificaram a carne. Em outras palavras, eu não vou dar para minha carne as coisas do mundo que ela pede. Eu não vou dar para minha carne o que desagrada a Deus. E o que desagrada a Deus? Lemos: fornicação, inimizade, inveja, bebedeira, tudo que eu já li. Não darei à minha carne o que ela pede, pois o que ela pede não está agradando a Deus. Então, Orígenes está dizendo: trazer na minha carne o Cristo crucificado, crucificar os desejos. É fácil fazer isso, sim ou não? Não. Não é fácil para dois namorados mortificarem a fornicação. Não é fácil para dois noivos mortificarem a mortificação, crucificarem. Não é fácil para aquele que gosta de comer dizer para ele que ele não pode comer mais porque ele vai pecar o pecado da gula. Não é fácil para aquela língua que gosta de falar que ela não pode mais falar da vida dos outros. Mas é o que Jesus está pedindo para mim. Diga comigo: não é fácil, mas é o que Jesus está pedindo para mim. Orígenes continua: pois o poder da cruz de Cristo é tal que, se ela é colocada diante de nossos olhos e mantida fielmente na memória, de modo que o olho da mente se fixa na morte de Cristo, nenhuma concupiscência, nenhum desejo, nenhuma paixão e nenhuma inveja poderão vencê-la. Se você colocar os teus desejos na cruz de Cristo, nenhum dos teus desejos vão vencer isto, porque você vai olhar para a cruz de Cristo e você vai falar: foi por causa de mim que Ele morreu, foi por causa dos meus pecados que Ele morreu, e eu não vou continuar pecando para fazê-lo sofrer. Ele me amou, chegou agora a hora de eu amá-lo. E para eu amá-lo, se eu preciso renunciar aos meus desejos, renunciarei aos meus desejos. Eu te amo, Jesus. Então, quando você estiver sendo tentado, seja qualquer pecado, não se esqueça de olhar para Cristo crucificado. Por isso que nós católicos gostamos sim de olhar o Cristo crucificado, para que não nos esqueçamos de que um dia Deus morreu por amor a nós numa cruz. Nós não carregamos um Cristo crucificado porque Ele esteja morto. Acreditamos que Ele esteja morto. Não, Ele está vivo. A Eucaristia, não entregamos uma Eucaristia morta, um Deus morto, não. Entregamos um Deus vivo para vocês comungarem. Sabemos que Jesus está vivo, e se Ele não tivesse vivo, vã seria a nossa fé. Mas carregamos a cruz, para nunca nos esquecermos deste amor. Em sua presença, em presença da cruz, todo o exército do pecado e da carne sempre fugirá. Então diga comigo: a cruz é mais forte que o pecado. Você está entendendo o início dessa homilia? Se Cristo venceu o pecado com a cruz, a Bíblia está dando para nós a mesma coisa. Você vai vencer o seu pecado também com a cruz.
A cruz não foi a morte de Cristo? Os teus desejos, você vai matá-los na cruz. Crucificar a carne, crucifica os teus desejos. Está com vontade de fazer? Não vai fazer. Não é isso que Jesus fala em Mateus capítulo 5? Se teu olho te leva a pecar, arranca e joga fora. É melhor você entrar no céu com um olho só do que com os dois olhos você ir para o inferno. Não foi Jesus quem disse isso? O que significa isso? Se isso fosse levado ao pé da letra, estava todo mundo cego aqui agora. Estávamos ou não estávamos? Durante toda a sua vida você nunca fez nada de errado com esses olhos? Se fosse ao pé da letra, nós já estaríamos cegos. Mas Jesus não está falando ao pé da letra. Jesus está falando de mortificação dos olhos. Teus olhos te levam ao pecado? Crucifica os teus olhos. Amém? Orígenes continua. Porque Paulo acrescenta que o corpo é mortal. O corpo é mortal. Veja, que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal. Paulo deixa claro que o corpo é mortal, quando isso parece ser óbvio. Talvez, mas penso que há uma razão para essa adição. Pois, Paulo estava mostrando como é possível que o pecado não reine em nossos corpos. Se percebemos que o nosso corpo pode ser submetido à morte e ficar morto para o pecado, pode ocorrer que o pecado não reine nele. Na medida em que está morto, disse que está justificado do pecado. Nenhum homem morto cobiça, ou se ira, ou tem paixões, ou rouba o que não é dele. Portanto, se suprimirmos todos esses desejos em nossos corpos, eles podem ser considerados mortos para o pecado. Interessante, você já viu morto roubar? Já viu morto roubar? Tirar a mão do caixão lá e roubar. Já viu? Você já viu morto comer demais? Você já viu morto falando da vida dos outros? Morto está morto. Se Paulo está falando para a gente matar os desejos da carne, olha que coisa linda. Significa que agora você está morto para o pecado. Você não quer mais as coisas mundanas. Você não quer mais as coisas do mundo. Por quê? Para o pecado eu estou morto. E na mesma carta aos Romanos, Paulo vai dizer: para o pecado eu estou morto, mas para Deus eu estou vivo. Então, se é para fazer as coisas de Deus, tipo você hoje, você falou, ficou sabendo da missa, você falou, estou vivo. Agora alguém se te convidar para alguma coisa que não fosse de Deus, você iria dizer, se você é cristão: não, esse lugar não me convém. Ou seja, para esse lugar eu estou morto. Está entendendo, sim ou não? Sim. Olha para quem está do seu lado e diga: para Deus você está vivo. E para o pecado, não tenha medo de estar morto. Entenderam, sim ou não? Sim. Então é o seguinte, a coisa é simples. Quem está morto para o pecado, está vivo para Deus. Quem está morto para Deus, está vivo para o diabo. Porque 1 João capítulo 3, versículo 8: aquele que peca é do demônio. Aquele que peca é do... Então, se você quer ficar no mundo de pecado, pronto, você está vivo para o demônio, está vivo para o pecado, está morto para Deus. Agora, se você quiser mudar o jogo, você pode fazer isso. Paulo está te provocando a isso. Se você quiser mudar o jogo, basta você entender: estou morto para o pecado. E automaticamente significa que você está vivo para Deus. Glória a Deus se todos aqui estiverem vivos para Ele e mortos para o pecado. É isso que o apóstolo parece estar dizendo ao acrescentar o adjetivo mortal neste contexto. Ambrosiastro, ainda sobre este versículo, diz: o corpo é mortal por causa do pecado de Adão. Vimos isso na missa de ontem.
Mas pela fé em Cristo cremos que será imortal. Talvez seja por isso que Paulo também está destacando que a gente é mortal. Por quê? O meu corpo é mortal por causa do pecado de Adão. Mas pela fé em Cristo, nosso corpo será imortal. Nosso corpo também será imortal. Porém, para que herde a promessa, Paulo diz que ele não deve ouvir a voz do pecado. Para que um dia o seu corpo viva para sempre, não pode você ouvir a voz do pecado. O que Deus disse para Adão e Eva? Vocês podem comer de todos os frutos do jardim, menos daquele fruto. Porque no dia em que vocês comerem, vocês morrerão. Pecado traz morte. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Não é Deus que está te dando a morte, é você que foi atrás da morte. Porque Deus falou para ir atrás da morte, sim ou não? Deus não disse coma do fruto porque eu quero que você morra. Não, pelo contrário, não coma do fruto, eu não quero que você morra. Agora você tem liberdade. Eu não vou amarrar seus pés, não vou amarrar suas mãos, porque você tem liberdade para comer o fruto que você quiser. Se você comer o fruto do mal, foi porque você quis. Agora aguenta as consequências, que não é Deus que está colocando, foi você mesmo que buscou. O salário do pecado é a morte. Porém, para que herde a promessa, Paulo diz que não deve ouvir a voz do pecado, para que o pecado não reine em nosso corpo mortal, pois reina enquanto está no controle. Interessante, a palavra de Deus disse o que para nós hoje? Que o pecado não reine mais em vosso corpo. Ambrosiasto está dizendo o que? Reinar é algo que tem um controle sobre você. Quando Paulo diz não reine o pecado sobre você, ele está dizendo o pecado não pode controlar você. Ah, mas eu não consigo controlar minha língua. Ah, eu não consigo controlar meu estômago. Ah, mas eu não consigo controlar minha inveja. Ah, mas não consigo controlar meu dinheiro. Ah, mas não consigo controlar. Então, alguém está reinando em você, e é o pecado. Está entendendo, sim ou não? Sim. E eu pergunto para você, você quer que o pecado te controle? Não. Seja bobo, não. Eu não quero que o pecado me controle. Aliás, eu tenho que reconhecer que o pecado me controlou muito. Antes de eu encontrar Jesus, antes de o Frei Gilson se converter. E a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi aos 14 anos, quando eu encontrei Jesus. E de lá para cá, eu tenho buscado não mais entregar minha vida para o controle do pecado, mas entregar minha vida ao controle de Jesus Cristo, ao controle do Espírito Santo. Então, quem controla a sua vida, ou vai ser Deus ou vai ser o diabo. Ou vai ser a santidade ou vai ser o pecado. Você está entendendo? Só existem esses dois caminhos. Ou vai controlar a sua vida Deus, ou vai controlar a sua vida o diabo. Ou vai controlar a sua vida o pecado, ou vai controlar a sua vida a santidade. O que você escolhe? Mas se não reina, o corpo já não perecerá mortal, porque habita na esperança da vida eterna. Paulo não disse que o corpo é mortal porque irá se desintegrar. Paulo não está falando de morte física, mas por causa da dor do inferno. Paulo está falando do inferno. De modo que o homem que é enviado ao inferno é dito ser mortal. Pois quem quer que dê ouvidos ao pecado não escapará da segunda morte. Quem é que fala da segunda morte? O livro do Apocalipse. Tem pessoas que vão passar por duas mortes, e eu rezo para que você só passe por uma. E dessa uma você não tem como escapar, a não ser que Jesus venha antes. Olha para quem está do seu lado, pode dizer para ele: estou te lembrando hoje
que você não tem como escapar. Não adianta querer escapar. Pode comer direitinho, pode fazer exercício, pode ter um bom plano de saúde, mas um dia você vai ter que morrer. E pode dizer para ele: desejo uma boa morte para você. Para o cristão, a primeira morte não é problema. Como diz Santa Teresa, eu não morro, eu entro na vida. Para o cristão, a morte não é morte, é a passagem para o encontro com Deus. Teresa d'Ávila, muito pequena ainda, queria ir para a guerra para ver no batalhão de frente, para ver se ela morria. Falou: pelo menos lá eu posso morrer mais rápido, porque eu quero ver a Deus. O desejo dos santos é ver a Deus. Paulo apóstolo, o grande Paulo que nós estamos vendo aqui, viver é bom. Paulo dizia: viver é bom, mas morrer é melhor ainda. Morrer é lucro, porque morrendo me encontro com o Senhor. Eu estou falando da Bíblia. Para o cristão, a morte não é tristeza. Para o cristão, a morte é encontro com Deus. Francisco de Assis a chamava de irmã morte. O nosso problema não está com a primeira morte. O problema é a segunda morte. Então qual é a primeira morte? Aquela morte que você vai, sua alma vai se separar do seu corpo, então você vai morrer. Isso significa morte. Sua alma se separou do corpo, você morre. Não tem mais vida neste mundo. E a segunda morte? O que é a segunda morte? A segunda morte, depois que você morrer a primeira morte, diz a Bíblia em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Preste atenção. Como está determinado que os homens morram uma só vez. Quantas vezes você morre? Quantas vezes você morre? Uma vez só. E logo em seguida vem o juízo. Então o que acontece com a pessoa? Ela morre, logo em seguida vem o juízo, você vai ser colocado diante de Cristo, e ali no juízo você vai ser julgado, todos nós, e ali vai ser definido se nós estaremos salvos ou condenados. Aqueles que forem para o céu, porque creram em Jesus, aquele que crê em mim será salvo. Aqueles que viveram uma vida de santidade, que creram em Jesus, serão salvos, vão para o céu, e portanto só passaram por uma morte. Amém? Porque no céu eu os ressuscitarei no último dia para a vida eterna. O céu é vida eterna. Amém? Agora, quem não crer em mim já está condenado. João capítulo 3, versículo 18. E portanto, quem for condenado vai para onde? Para o inferno, que Nossa Senhora de Fátima aparece nessa terra para recordar-nos a nós que existe inferno. Mostra o inferno para 3 crianças. E esses que forem para o inferno irão para a vida eterna? O inferno não tem vida, o inferno é morte, a morte eterna. E portanto, quem for condenado passará pela segunda morte. Então diga comigo: essa segunda morte eu não quero nem ver. Deixa eu falar para você, eu disse para você dizer para o seu irmão do lado: não tem como se livrar da primeira morte, não é isso? Mesmo que você faça muita coisa, você só se livra da primeira morte se Jesus vier. Não sendo isso, não tem como se livrar. Tendo bom plano de saúde, comendo direitinho, fazendo exercício, faz o que você quiser, não tem como se livrar. Amém? Agora a segunda morte tem como se livrar? Sim. Basta fazer o que Paulo está falando, que no meu corpo mortal não reine mais o pecado, mas reine a justiça, a santidade. Pronto, não tem mais morte em você. Ambrosiasto continua.
Pois quem quer que dê ouvidos ao pecado não escapará da segunda morte, da qual o Salvador libertou aqueles que creem nele. Portanto, o corpo mortal refere-se a todo ser humano, porque aqueles que dão ouvidos ao pecado são ditos mortais. Pois a Escritura diz: a alma que pecar morrerá, essa morrerá. E o que significa todo ser humano? Pois ninguém será julgado sem corpo. Teodoro de Ciro diz: o reinado difere da tirania, pois um tirano governa sem o consentimento de seus súditos, enquanto o reinado se aplica nos casos em que os súditos consentiram com isso. Interessante. Paulo não está dizendo que o pecado é um tirano sobre você, porque se o pecado fosse um tirano sobre você, você não teria controle, você está sendo pressionado, você está sendo obrigado. Paulo está dizendo que o pecado reina sobre você, e ninguém reina sobre você se você não consente. Entenderam, sim ou não? Então você só peca porque você consente. Em outras palavras, você só peca porque você gosta. Você não fala mal da vida dos outros porque é ruim falar da vida dos outros. Você fala porque é gostoso. Falei. Estou até me sentindo melhor. Você não come além da conta porque comer além da conta é ruim. Ah não, eu tenho que comer mais porque está muito gostoso. Ou então você vai naquela churrascaria que é rodízio. Não, agora tem que fazer valer meu dinheiro. Já está entupido. Não, mas vou dar prejuízo. Deu prejuízo para você. Perdeu o estado, perdeu a santidade do teu corpo, da tua alma. Pecado a gente faz porque a gente gosta. Eu não estou pedindo para você deixar de gostar do pecado, porque talvez isso seja difícil falar para a sua carne. Mas eu estou dizendo para você matar os desejos da sua carne. Você quer, eu quero, mas não vou fazer. Porque o pecado reina, não é tirano. E se não é tirano, ele só pode reinar em mim se eu deixar. E eu não vou deixar. Portanto, Paulo exorta seus ouvintes a não mais consentir com o reinado do pecado. Interessante, porque só é pecado quando você consente. Se você não consente, não é pecado. Ver uma coisa errada não é pecado. Pensar uma coisa errada que veio sem você perceber, não é pecado. Pecado é quando você consente com aquele pensamento que não deveria, que é mau. Quando você olha e consente com aquele olhar que é mau. Os sentimentos, você não tem poder sobre os seus sentimentos. De repente você está sentindo, mas o problema é quando você consente e alimenta aquela raiva. Você sente aquela inveja e alimenta aquela inveja, alimenta aquela ira. Paulo exorta seus ouvintes a não mais consentir com o reinado do pecado, pois o Senhor destruiu o reinado do pecado quando assumiu a carne humana. Por que Paulo está falando isso? Paulo está dizendo, não reine mais em você o pecado, porque agora Deus, Jesus Cristo, assumiu a nossa carne e destruiu o poder do pecado, o poder do diabo e o poder da morte. Você não é mais escravo do pecado. Graças a Jesus Cristo. É para a liberdade que Cristo vos libertou. Cesário de Arles, ele diz: Paulo não disse que o pecado não existia, mas que não reine. O pecado está dentro de ti se tens prazer nele, reina se consentes a ele. Na missa hoje lemos Romanos capítulo 6, versículo 13. Não ofereçais mais vossos membros ao pecado como armas da iniquidade.
Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como pessoas vivas. Olha que bonito, mortos para o pecado, mas se ofereça a Deus como pessoas vivas. Que bonito, isto é, como pessoas que passaram da morte à vida, e pondo os vossos membros a serviço de Deus como armas de justiça. Ficou claro? Com tudo que eu já falei, já ficou bem mais claro. São João Crisóstomo, sobre esse versículo, nos diz: o corpo como uma arma militar não é em si mesmo inclinado nem ao vício nem à virtude. O nosso corpo, ele como uma arma, uma faca, ela não foi feita nem para o bem nem para o mal, ela não é má nem boa, depende da forma que você usa. Se você usa a faca para fazer comida, ela é boa. Se você usa a mesma faca para matar alguém, ela se torna mal. Portanto, o corpo, ele pode ir em qualquer direção dependendo de quem o maneja. O teu corpo não é ruim. Diga comigo, meu corpo não é ruim. Porque alguém pode ler essa palavra e falar assim: nossa, mas meu corpo, ele é tão ruim assim. Não, o problema não é o teu corpo. Quem fez o teu corpo foi Deus. Aliás, quem deu prazeres para você também foi Deus. Quem deu esse prazer quando você come? Deus. Agora, o corpo não é mau em si, é mau dependendo de quem o maneja, dependendo de quem o controla. A carne se torna boa ou má de acordo com a decisão da mente, não por causa de sua própria natureza. Então o problema não é a tua carne, é a tua cabeça, é a tua decisão, é a tua vontade, a minha vontade. Deu para entender, sim ou não? Sim. Por isso que Jesus nos ensina no Horto das Oliveiras a dizer: afasta de mim esse cálice, Pai, mas não faça o que eu quero, faça o que tu queres. Não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Assim deveria ser eu e você. Não faça a minha vontade, Senhor, mas a tua. Cada parte do corpo pode se tornar uma arma de iniquidade, que é o que Paulo está dizendo, porque derrotará a justiça se voltar ao seu propósito para o mau uso. Ao mesmo tempo, note que é por livre-arbítrio que o homem oferece seus membros ao lado de sua escolha. Então tudo está na sua escolha. Com o seu corpo você pode viver a santidade, com o seu corpo você pode viver o pecado. O que você escolhe? Deus colocou o poder da escolha, o poder de escolha não está nas mãos de Deus. O poder de escolha está nas tuas mãos. É Deus que inspira o querer, é Deus que inspira o fazer, mas quem escolhe é você. Se Deus escolhesse por você, você não era livre. Toda vez que você se deu mal na sua vida é porque você escolheu. Teodoreto de Ciro diz: ao nos dizer que entregamos nossos membros a Deus como instrumentos de justiça, Paulo ensina que o corpo não é mau, mas criação de um Deus bom. Portanto, se ele é corretamente controlado pela alma, ele pode servir a Deus. O teu corpo deve ser controlado pelo Espírito, porque você não é só corpo, você é corpo e alma, você é corpo e Espírito. Quem tem que comandar o corpo é o Espírito. Se você deixa o teu corpo controlar a alma, você vai se dar mal. Olhe para quem está do seu lado e diga que o teu corpo seja controlado pelo teu Espírito. Porque o teu Espírito está pronto, mas a tua carne é fraca. E bem fraca. Não adianta me olhar com esse olharzinho de santidade, não. Quem falou isso foi eu ou foi Jesus? Mateus capítulo 26, versículo 41. O espírito está pronto, mas a carne é sua carne, a minha carne. Romanos capítulo 6, versículo 14 da primeira leitura de hoje. De fato, o pecado não vos dominará,
visto que não estáis sob o regime da lei, mas sob o regime da graça. Olha que bonito, Paulo está propondo uma outra coisa. Vamos estar sob o regime da graça. Deixa a graça de Deus comandar a sua vida. Ambrosiasto diz assim: se andarmos de acordo com os mandamentos que ele dá, Paulo diz que o pecado não reinará sobre nós, pois reina sobre aqueles que pecam. Pois se não andamos como ele ordena, estamos sob a lei. Se você não anda como Jesus ordena, você está sob a lei. Mas se não pecamos, não estamos sob a lei, mas sob a graça. Se porém pecamos, caímos de novo sob a lei. O pecado volta a reinar sobre nós, pois todo pecador é escravo do pecado. Aquele que peca é escravo do pecado. Palavra de Jesus. É necessário que a pessoa esteja sob a lei enquanto não recebe perdão, pois pela autoridade da lei o pecado torna o pecador culpado. Então por que Paulo está falando que quem vive no pecado está sob o regime da lei? Porque a lei só condena quem fez coisa errada. Sim ou não? Até no nosso país não existem leis. Existem leis no Brasil, existem leis em Portugal. O correto seria que quem transgride uma lei se torne culpado. Então, se você está sob o regime da lei, é porque você fez alguma coisa errada. Se você não está sob o regime da lei, é porque você não fez nada que a lei te condena. Portanto, você está sob a graça de Deus. Assim, a pessoa a quem se dá perdão e que o conserva não pecando mais, não será mais governada pelo pecado, nem estará sob a lei. A lei não tem mais sentido para mim. Eu não preciso da lei nesse sentido. Não que a lei não seja boa, a lei é boa, mas para os que vivem na graça, não precisam mais de lei, porque não pecam. A lei só pune quem peca. Pois a autoridade da lei não mais se aplica a ela, ela foi libertada do pecado. Aqueles que a lei considera culpados foram entregues a ela pelo pecado. Portanto, quem se afastou do pecado não pode estar mais sob a lei. Deu para entender, sim ou não? Sim. Então diga comigo bem alto: eu não quero estar mais sob o regime da lei. Eu quero estar sob o regime da graça. Glória a Deus. Santo Agostinho: a graça faz com que o pecado não tenha poder sobre ti. Olha que bonito. A graça de Deus faz com que o pecado não tenha poder sobre ti. Portanto, não confies em ti mesmo. Agostinho dá o conselho para você: não confies em ti mesmo, porque a carne é... Por isso que Jesus vai dizer para Paulo: Paulo, basta-te a minha graça, pois quando... Aí Paulo entende, né? Pois quando eu sou fraco é então que sou forte. A minha carne é fraca, mas com a graça de Deus eu fico forte. Para que o pecado não tenha muito mais poder sobre ti. Agostinho ainda continua: não é que a lei seja má, não, a lei não é má, mas que ela torna culpados aqueles que estão sob ela, dando mandamentos sem fornecer ajuda para cumpri-los. Na verdade, a graça ajuda a pessoa a tornar-se cumpridora da lei. A graça ajuda a pessoa a tornar-se cumpridora da lei, pois sem tal graça, quem vive sob a lei não está mais do que um ouvinte da lei. Pseudo Constâncio diz: enquanto alguém está envolvido em pecados, vive segundo o homem velho, mas quando se converte ao caminho correto, disse que ele é reto. Porque não é impossível para aqueles que receberam a graça voltarem a pecar. Qual é o segredo então para eu não voltar a pecar? A graça. Qual é o segredo para eu não voltar a pecar? A graça. Paulo diz: não deixeis o pecado reinar em vós, mas ele sabe bem que aqueles que estão sob a graça são estranhos aos múltiplos e variados mandamentos da lei e as suas cargas, pois a lei foi dada por causa da dureza do coração dos homens. Porque os que participam da graça de Cristo aprenderam a superar suas paixões e amar a Deus e ao próximo, como está escrito:
Teodoreto de Ciro diz, em outras palavras, a natureza já não luta sozinha, mas tem o Espírito Santo para ajudá-la. Eu quero dizer para você o seguinte: você não está sozinho nessa luta contra o pecado. Aliás, se você quiser lutar sozinho, você já perdeu. Olha para quem está do seu lado e diga: se você quiser lutar sozinho contra o pecado, ou contra o diabo, você já perdeu. Agora, com a graça de Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Com a graça de Deus você já ganhou. Amém? Amém. Quem é vencedor aqui, diga: eu sou vencedor. Aquele que está em Cristo é mais do que vencedor. Romanos capítulo 6, versículo 15 da missa de hoje. Então iremos pecar porque não estamos sob o regime da lei, mas sob o regime da graça? De modo algum. Ou seja, Orígenes fala sobre isso. É isso que o apóstolo ensina nesta passagem, que cada pessoa tem em seu controle e no poder de sua vontade ser servo do pecado ou ser servo da justiça. Ele prova que alguém se faz escravo de qualquer lado que escolher obedecer e para qual se inclinar. Até o próprio diabo é escravo do pecado. Até o próprio diabo é escravo do pecado, porque se afastou da obediência da justiça e se rebelou diante do Deus onipotente, razão pela qual é chamado de apóstata. Você vai querer seguir o caminho do diabo? Que lado você vai escolher? Quem vai controlar a sua vida? O poder de Deus ou o poder do diabo? Ambrosiastro diz: Paulo nos adverte a não dizer uma coisa e fazer outra. Cuidado, que às vezes você está dizendo uma coisa aqui e faz outra lá na sua casa, hein? Eu não estou te vendo não, mas Deus te vê. De modo que somos tidos como servos de Deus, sejamos encontrados por as nossas ações como servos do diabo. Então tem gente que diz que é servo de Deus na boca, mas nas ações é servo do diabo. Cuidado. Você pode enganar os outros, mas você não vai enganar Deus. Ambrosiastro está dizendo. Ele proclama que somos servos daquele cuja vontade cumprimos, e que não é justo confessar Deus como Senhor, mas fazer as obras do diabo depois. Jesus é meu Senhor e fazer as obras do diabo depois. Pois o próprio Deus nota isso e o ataca. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O próprio Jesus falou isso. E Senhor diz no Evangelho: ninguém pode servir a dois senhores. E na lei está escrito: de Deus não se zomba. Está dando para entender, sim ou não? Sim. São João Crisóstomo ainda nos diz, sem dizer uma palavra sobre o inferno ou um castigo eterno ainda, Paulo fala sobre a vergonha que vem nesta vida quando as pessoas se tornam escravas, especialmente quando fazem por vontade própria e do pecado e de todas as coisas cujo salário é a segunda morte, a morte espiritual. Paulo, sem falar de inferno, está falando de inferno. Paulo, sem falar da segunda morte, está falando da segunda morte. Teodoreto de Ciro nos diz: justiça e pecado são mutuamente incompatíveis. Diga comigo: justiça e pecado são incompatíveis. Não tem como colocar os dois na sua vida não, meu filho. Como o próprio Senhor disse no Santo Evangelho, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém. Ninguém é. Diga para quem está do seu lado: nem eu nem você. Ninguém. Primeira leitura de hoje, Romanos capítulo 6, versículo 17. Graças a Deus que vós, depois de ter sido escravos do pecado, olha que bonito, vocês um dia foram escravos do pecado, passastes a obedecer de coração aos ensinamentos aos quais fostes entregues. Que bonito se um dia você serviu o pecado, mas hoje não mais. Talvez todos nós aqui nessa igreja temos que dizer: um dia servimos o pecado.
mas hoje não mais. Ambrosiasto diz assim: como é correto obedecer a Cristo? Pois Ele mesmo é justiça e o que Ele ordena é justo. Se Ele é a justiça, o que Ele ordena é justo. Paulo, portanto, diz que nos tornamos servos da justiça de coração e não a partir da lei. Fazemo-lo voluntariamente, não por medo. Que bonito, você não começa a servir a Deus por medo, mas por amor. Para que nossa confissão de fé se expresse no juízo de nossa mente, pois por natureza fomos conduzidos à fé, não pela lei. Nesse padrão de ensino que fomos feitos para o governo de Deus, que criou a natureza, pois por natureza sabemos por quem, por meio de quem e em quem fomos criados. Ou seja, Ambrosiasto está dizendo para nós: você foi criado por Deus, e Deus deve governar você. A justiça deve governar você. E que isso seja feito não por medo, mas de coração. São João Crisóstomo, depois de envergonhá-los ao mencionar sua escravidão e assustá-los ao falar da sua recompensa, Paulo equilibra as coisas, recordando os benefícios que receberam. Pois ao mencioná-los, ele mostra que foram libertados de males realmente muito grandes, e que isso aconteceu sem qualquer esforço de sua parte. Você foi libertado na cruz sem você fazer nada, nenhum esforço seu. Pois nenhum poder humano poderia ter nos libertado de tão grandes males, nenhum poder humano poderia ter nos libertado do pecado, mas graças a Deus, que quis e pôde fazer coisas tão grandiosas, e é bom que Ele diga que foram obedientes de coração, porque não foram forçados nem pressionados, mas vieram por vontade própria, com ânimo decidido. Isto mostra que exerceram seu livre-arbítrio. Amém? Amém. Diga comigo bem forte: eu estou aqui porque quero. Eu estou aqui porque amo a Deus. Não por medo, não por pressão, por amor. Aquela oração em Fátima resume tudo isso que o anjo de Portugal ensinou. Meu Deus, eu creio, adoro, espero. Não tenha medo da sua fé, porque assim como muitos escolheram o pecado, você só escolheu o melhor lado. Nunca tenha medo e vergonha de falar qual lado você escolheu, porque nunca se esqueça que o lado que você escolheu é o lado melhor. E muitas vezes vão te olhar lá de fora, o mundo, te criticando, te perseguindo, isso e aquilo. Nunca se esqueça que quem está no mundo do pecado escolheu o lado pior. Não se envergonhe do lado melhor, porque o lado melhor é o lado de Cristo. Você está no lado melhor. Fique orgulhoso, honre a sua fé. Não deixe a sua fé por causa dos mundanos e hipócritas que acham que escolheram o melhor. Você escolheu o melhor. E deixa eu te falar outra coisa: você escolheu o lado melhor, mesmo que nós sejamos a minoria. Mesmo sendo a minoria, este é o lado melhor, o lado de Jesus. E com isso eu não estou dizendo que nós vamos julgá-los e dizer que eles são piores, que eles estão condenados. Não, a oração de Portugal que vocês acabaram de rezar, a gente reza por eles. Rezamos por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Eu estou dizendo isso para que você não se envergonhe da sua fé. Para terminar, último versículo da primeira leitura de hoje: libertados do pecado, vos tornastes escravos da justiça. Diga comigo: libertados do pecado, me tornei servo da justiça. Romanos capítulo 6, versículo 18. Sobre este versículo eu termino dizendo: Orígenes, o que é que nos liberta do pecado? O conhecimento da verdade. É claro. E quem é a verdade? Jesus. Isso está em João capítulo 8, versículo 32, se eu não me engano. Conhecereis a verdade, e a verdade vos... Mas quem é a verdade? Jesus. Conhecereis Jesus Cristo, e Jesus Cristo vos libertará.
Isso que Jesus disse aos seus discípulos, às pessoas: se acreditardes em minha palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E por fim, São João Crisóstomo. Há 2 dons de Deus que Paulo destaca aqui. Primeiro, há a libertação do pecado, e depois o fato de sermos feitos escravos da justiça, o que é melhor do que qualquer liberdade. Escravos da justiça. Mas ser escravo é bom? Da justiça é. Porque ser escravo da justiça, na verdade você é livre, porque você está fazendo a verdade, porque você está fazendo a coisa certa. Ser escravo da justiça é a maior liberdade que tem. Pois não foi apenas que Deus nos libertou de nossos velhos males, Ele também nos conduziu à vida dos anjos. Ele abriu o caminho para gozarmos da melhor vida, entregando-nos aos cuidados da justiça e matando nossos males antigos, pondo nosso velho homem à morte e conduzindo-nos à vida eterna. Então Deus não quer só que você elimine as coisas ruins da sua vida, Ele quer que você coloque as coisas boas, que agora você seja escravo da justiça. Amém? Amém. E quem é escravo da justiça é escravo de coisas boas. Entendeu essa palavra de hoje? Sim. Coloque a mão no seu coração e dê a sua resposta. Feche os teus olhos e fala com Deus. O que está precisando morrer dentro de você? O que está precisando sair de você? O que está precisando crucificar em você? O que está tirando a santidade do teu corpo, dos teus membros? Peça perdão a Deus agora. Se preciso for, busque um confessionário, busque um sacerdote. Paulo começou nos dizendo que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal. Não reine mais a partir de hoje. Talvez reinou até hoje, mas que hoje seja um marco na tua vida. A partir de agora, não mais. Porque o pecado só reina quando eu consinto. O pecado só reina quando eu quero. O pecado também não é tirano. O pecado é como um rei que respeita o nosso querer. Eu não quero mais o pecado. Eu quero que reine sobre mim Jesus Cristo, o meu único Senhor e o meu Salvador. Queremos sair do regime da lei. Porque se você está na lei, significa que você cometeu alguma coisa errada. A lei só pune quem fez o algo errado. Eu quero estar sobre a graça. Porque a graça nunca me leva ao pecado, mas à justiça, mas às coisas boas. Amém. No silêncio do seu coração, nós cantemos o ofertório. Você vai oferecendo sua vida, ofereça também suas ofertas para ajudar esse santuário, esta igreja.